Olá, amigos e irmãos inscritos do canal Segredos Subliminares. Dando continuidade ao estudo das mensagens subliminares na seita das Testemunhas de Jeová, eu separei algumas imagens e vou fazer algumas observações acerca dessas imagens. Lembrando que esse estudo não é um ataque pessoal a ninguém que segue essa religião. Eu estou apenas fazendo uma análise acerca dessa religião, assim como eu farei de outras do meio protestante. Vejamos algumas imagens que fazem referência a Bafomé. Como vemos aqui essa imagem no qual Bafomé lança alguns passes de mãos para baixo e para cima. Essa é a imagem mais conhecida do meio ocultista que fala sobre a alta magia. A imagem de Bafomé apontando para cima e para baixo representa no hermetismo que o mundo inferior é igual ao mundo superior, que as coisas de cima, as coisas superiores de Deus, são semelhantes às coisas inferiores. Veja que se trata de uma posição de mãos bem específica, no qual nós já vimos muitas pessoas lançarem essas posições de mãos, pois se trata de uma invocação mágica. Para entender essas configurações de mãos, é necessário um estudo profundo sobre o ocultismo e o que representa essas junções de dedos. Geralmente esses dedos na magia, eles representam alguma entidade mágica ou até planeta, no qual eles fazem essas configurações para invocar essas forças ocultas. Veja que nessa imagem aqui das revistas das Testemunhas de Jeová, esse anjo aqui que aparece nas nuvens, ele faz essa mesma posição de dedos. Essa imagem aqui é muito conhecida nas revistas das Testemunhas de Jeová. Além dessa configuração de dedos, essa imagem aqui, ela está repleta de configurações subliminares. Essa posição de dedos já foi encontrada em várias produções midiáticas. Como vemos aqui no centro, a imagem de um papa fazendo a mesma configuração de mãos. Para quem tiver dúvida que essa configuração de mãos é maçônica, veja que o Tom Hanks, que fez o filme falando sobre a vida do Walt Disney, que era um maçom de Molay, ele se utiliza dessa caracterização para compor o personagem. Veja que ele lança a configuração de mãos de Baphomet. Veja aqui mais uma ilustração encontrada nas revistas das Testemunhas de Jeová. Algumas configurações são mais sutis para não chamar muita atenção, mas nós perceberemos que há umas posições de mãos bem definidas. Aqui novamente nessa ilustração, no qual Cristo cura os olhos do cego, eles usaram a mesma posição de mãos, tanto por parte do personagem que ilustra Cristo, quanto do cego. Observem. Trata-se de simbologias secretas. Nós podemos encontrar algumas referências sobre esses passes de mãos, até mesmo na internet. Basta você digitar no Google simbologia secreta das mãos, que você vai encontrar muitas ilustrações sobre este assunto. Aqui novamente, um personagem fazendo uma configuração de mãos. Essa imagem aqui, que é muito antiga e conhecida, até mesmo porque foi uma configuração de mãos usada pelos Beatles, é uma configuração altamente satânica. Ela simboliza 666. É chamada também de configuração apagar a vela. É um sinal de alta magia. Veja que nessa imagem aqui à esquerda, no qual as Testemunhas de Jeová utilizaram em sua revista para representar a mulher que encontra a dracma perdida, ela está fazendo o mesmo sinal. Observe que ao lado dessa mulher de idade tem uma vassoura, porque é uma composição para falar de bruxaria, porque você sabe que na mitologia as bruxas carregam sempre a vassoura. A vassoura nada mais é do que um símbolo fálico. As bruxas, elas dominam a alta magia porque elas montam literalmente nesse símbolo fálico e realizam orgias com os demônios. É um sinal de magia. A mulher está fazendo, na verdade, o símbolo 666. Porque apesar de ser uma citação bíblica, no qual fala da dracma perdida, eles utilizaram para levar para um contexto de alta magia. E se vocês perceberem também, nas dobras da roupa dela, apresentam a imagem de uma criatura ou um demônio. Nessa imagem aqui também, como vocês podem perceber, o personagem que representa Jesus Cristo está fazendo também o símbolo 666. Eles colocaram também na mão dele a dracma. O Justin Timberlake usou essa configuração de mãos no seu álbum chamado Magic, Magia.
Esse sinal também, ele simboliza o olho de Horus, porque a pessoa faz esse sinal colocando ele sobre o seu olho direito ou esquerdo. Isso não é casualidade, porque essa dracma poderia muito bem estar na palma da mão, mas eles colocaram propositalmente entre os dois dedos para formar essa configuração de mãos. Veja também essa configuração de mãos, onde o personagem que representa Jesus corta o pão. Veja a configuração de mãos que foi usada para cortar o pão. Como eu falei no vídeo anterior, as ilustrações da Torre de Vigia estão repletas dessas imagens. Veja aqui mais uma referência sobre este assunto. Como eu falei, essas ilustrações são usadas em toda a mídia, até mesmo em obras de arte. Se vocês também começarem a observar as configurações de mãos que os artistas e os pintores usavam nas suas obras de arte, vocês também vão encontrar muitas dessas configurações de mãos ocultistas, porque muitos deles faziam parte de alguma seita. Como vemos aqui nessa imagem à esquerda, veja as configurações de mãos da criança e da mulher. Eu já trouxe um estudo aqui no canal sobre este assunto. Eu vou deixar o link deste vídeo aqui neste card, à direita da sua tela. Cada configuração de dedos, eles podem representar deuses e entidades do mundo espiritual. Isso, claro, dentro da alta magia. Veja bem, isso não se trata de nós nos tornarmos paranoicos e começarmos a achar que qualquer configuração de mãos significa invocação mágica. Mas nós precisamos avaliar o contexto em que essas configurações de mãos aparecem. Vejam essa imagem aqui também do homem da mão mirrada. Percebam que algumas configurações de mãos que aparecem nessas ilustrações, se nós tentarmos fazer, elas não são nada naturais e fáceis. O uso dos dedos para fazer invocação mágica é algo que substitui a chamada varinha mágica. Os ocultistas alegam que eles podem invocar entidades e até mesmo traçar um pentagrama no ar através dos dedos. Assim eles fazem conjúrios com os dedos e com as mãos. Veja aqui nessa imagem o momento que o personagem do Titanic vai abrir o cofre. Perceba que ele apoia sua mão esquerda no cofre, ele tem um charuto na mão e ele traça uma posição de dedos muito específica. Geralmente essas posições de dedos para traçar o pentagrama, elas são direcionadas para norte, sul, leste ou oeste, ou mesmo para cima e também para baixo. Percebam que o personagem Lázaro faz uma invocação com os dedos. Ele faz o sinal de invocação satânica, sinal que é bastante conhecido por ter sido usado por Anton LaVey. Vejam aqui também essa imagem que foi utilizada pelos Testemunhas de Jeová na sua revista da Torre de Vigia. A arte está repleta dessas configurações subliminares. Veja que nessa imagem aqui, eles utilizaram duas casas e alguns elementos de cena para formarem a face de um homem. Há muitas manipulações subliminares nas revistas das Testemunhas de Jeová para dar algumas conotações sexuais. Vejam nessa imagem. Nessa imagem aqui, que já foi mostrada, é como se o homem tivesse apenas 4 dedos e a criança tocasse as suas partes íntimas. Como eu falei, as revistas estão não apenas repletas de imagens demoníacas, mas também de imagens com conotações sexuais. Eles se utilizam sempre de símbolos fálicos e algumas imagens muito subversivas. Eles utilizaram essa tora de madeira como símbolo fálico. Percebam a conotação forte sexual que existe nessa imagem. É nitidamente uma conotação sexual. Veja nessa imagem uma alusão de masturbação. E o engenheiro também está fazendo as configurações de mãos. Veja aqui também nessa imagem que foi muito falada pelo índice TJ, nós percebemos que existe um símbolo fálico por trás dessa imagem. Essa imagem aqui que eu já apresentei, ela é muito discutida, pois ela toma uma forma subliminar de um anjo segurando o seu membro. Encontramos também aqui nessa imagem uma alusão sexual. O homem coloca o seu braço entre as pernas. Eu já falei aqui também sobre as imagens espelhadas. O nosso cérebro, ele completa as partes que faltam. E assim, as informações elas entram de forma completa na nossa mente. Veja que depois que nós unimos as partes, aparece nitidamente a imagem como se fosse de Baphomet ou de algum demônio. A leitura visual era diferente da leitura que nós fazemos das letras. Quando nós lemos um texto, para nós entendermos o que está escrito, os símbolos precisam estar em linha reta. Não acontece a mesma coisa com a leitura visual.
O nosso cérebro vai fazer a leitura e absorver a informação. É assim que os ilustradores trabalham para enviar mensagens subliminares à nossa psique. Veja aqui, por exemplo, nitidamente também um símbolo fálico, e também existe uma alusão de assédio nessa imagem. Essa ilustração faz parte também das revistas das Testemunhas de Jeová. Ou seja, não importa a ordem das imagens, elas podem estar de cabeça para baixo, de lado, pela metade. O nosso cérebro é algo muito engenhoso dado por Deus. Os nossos olhos vai fazer a leitura, ou seja, o escaneamento, e enviar a informação para o nosso cérebro. É o mesmo processo de uma câmera fotográfica. A câmera fotográfica, se vocês observarem a lente, ela capta as imagens de cabeça para baixo. Com os nossos olhos é a mesma coisa. O nosso glóbulo ocular captura tudo de cabeça para baixo, mas essa imagem é enviada para o nosso cérebro na posição correta, para que nós venhamos entender e interpretar. O nosso cérebro captura então imagens através do escaneamento dos nossos olhos. E levando então essas imagens para o nosso cérebro, isso fica então armazenado. Por exemplo, uma imagem pela metade. Quando nossos olhos capturam essa imagem, o nosso cérebro não registra uma maçã pela metade, mas uma maçã inteira. Por isso que é muito comum o uso de imagens subliminares pela metade, pois os chamados neurônios espelhos completam as partes que faltam. Veja o que acontece quando unimos essa imagem. No centro nós vemos a face como se fosse de uma caveira. Assim nós podemos descobrir imagens subliminares espelhando muitas imagens, tanto através de um processo natural utilizando um espelho, ou até mesmo através da edição de imagens. Veja aqui algumas imagens subliminares de espelho encontradas nas revistas das Testemunhas de Jeová. Percebam que eles se utilizam de imagens muito sedutoras. São umas ilustrações muito bem feitas, de alta qualidade, mas quando você começa a espelhar essas imagens, você se surpreende com as imagens que você encontra. Veja, por exemplo, essa imagem deste homem sendo batizado nas águas. Quando você espelha a parte de cima e a parte de baixo, você observa que no centro tem a face de um demônio. Nessa cachoeira aqui também nós vemos a face de uma criatura, como se fosse de um alien. As leituras fotográficas, elas são instantâneas, é na velocidade da luz. Quando você olha a imagem, automaticamente os seus olhos registram e enviam essa imagem para o seu cérebro. A própria palavra de Deus fala que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. Então aquilo que nós miramos através dos nossos olhos pode enviar muita coisa que manipula a nossa psique. Como eu já falei no vídeo anterior, se um homem olha com desejo para uma mulher, então no seu interior ele já registrou o pecado, porque ele já imaginou na sua alma aquela imagem que os seus olhos captaram e o seu cérebro registrou como verdade. Dessa forma, o pecado já foi consumado no seu interior. As imagens pela metade, elas são usadas massivamente, como nós já vimos também aqui da imagem da loira, que quando nós espelhamos, nós vemos a face do diabo. O nosso cérebro, ele sempre vai completar a outra metade que falta. Como nós vemos aqui, nessa capa aqui, da revista das Testemunhas de Jeová, o inferno de fogo faz parte da justiça divina? Eles dizem que não, mas quando nós espelhamos essa capa, veja o que nós encontramos. Essa imagem aqui também que foi mostrada no vídeo anterior, que eles parecem fazer um tipo de publicidade de alguma força alienígena que controla essa seita. Como as Testemunhas de Jeová, elas estão envolvidas também com a maçonaria, aquele olho que aparece no topo da pirâmide é um olho alien, ou seja, de um reptiliano. Certamente, então, eles estão querendo apresentar Jeová como ser alienígena. E também o Gadu, ele é apresentado por 3 entidades: Jeová, Baal e Osíris. E ainda mais o Charles Russell iniciou essa seita fazendo um tipo de adoração à pirâmide. E se vocês forem no Google e pesquisarem a sede da Testemunha de Jeová na Dinamarca, vocês perceberão que aparece o olho que tudo vê. O terreno foi construído para parecer exatamente como a pirâmide Illuminati. As simbologias antigas, como eu já mostrei, da Watchtower, nós vemos a cruz com a coroa, que é um símbolo fálico, e outras configurações dos templários, um símbolo fálico da ordem maçônica, que aparece tanto na loja maçônica como também na lápide em forma de pirâmide em homenagem ao Charles Russell. A pirâmide é o símbolo máximo da maçonaria. Então é isso, no próximo vídeo eu iniciarei com outra seita religiosa. Não deixem de compartilhar este vídeo e também curtir,
pois isso ajuda muito o canal para que essa informação chegue a muitas pessoas. Um grande shalom a todos, um forte abraço e até mais.